Faça Você Mesmo de hoje está recheado de ancestralidade, beleza e arte, porque as peças da Iane Santana Batista são verdadeiras obras de arte. Depois você vai dar uma pesquisadinha lá no Instagram dela. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer uma choker ou gargantilha, né, Iane? Isso! Muito obrigada por receber a gente aqui no seu ateliê. Eu agradeço a oportunidade, a confiança e principalmente o espaço de estar trazendo não só o acessório, que é uma peça que está em alta, mas também contextualizar, porque é muito importante a gente utilizar as peças que a gente sabe o que significa, porque às vezes a gente veste uma camiseta e não sabe nem o que está escrito. Então você usar uma peça que tem um sentido, que tem um valor, tem outros significados, são outras importâncias. Com certeza. Então a gente já viu que vai ser muito incrível hoje. Conta pra gente, o pessoal já tá vendo aí, você utiliza bastante búzios, né? É o significado do búzios. Isso, na Balô, né, que é a minha marca, a minha iniciativa, eu procuro utilizar os búzios para trazer essa história, né, de que as riquezas elas também vêm das mãos pretas, porque os búzios no continente africano era utilizado como moeda de troca. Então você poder carregar esse valor, carregar essa peça, utilizar essa peça, traz todo um enaltecimento de realeza, e é essa verdade que eu quero passar para todo mundo aí que tiver a fim de vivenciar essa experiência. Ou seja, é um símbolo de prosperidade. Isso, de riqueza, exatamente. E aí a gente queria saber um pouquinho da sua história também. Como é que você começou a fazer as peças? Você sempre trabalhou com isso? Veio de outra carreira? Como é que foi essa trajetória? Eu falo que a Balô e a Iane, elas são construídas a várias mãos, né? Então, assim, eu trabalhei quase 15 anos na área da assistência social, fui educadora social, pedagoga, coordenadora pedagógica e a partir das vivências, das trocas, né, tive várias inspirações. E aí em 2017 nasce a Balô, eu sou associada ao Bloco Afro Ileaie, de lá de Salvador, e nos carnavais a gente sai também passando uma mensagem e nós produzimos os nossos adereços, ornamentamos as nossas fantasias. E eu trouxe um pouco disso para a minha vivência nas atividades, e aí com o passar do tempo o pessoal começou a falar assim, não, isso tem que circular, a gente tem que fazer alguma coisa para que essa essência chegue nas outras pessoas, nos outros lugares, porque acaba sendo muito distante essa história, né? Essa história dos búzios. Existe muito preconceito, porque as pessoas acham que está atrelado apenas à questão da religiosidade, e poder trazer também essa história, né? Esclarecer isso para que as pessoas tenham esse acesso também. E aí eu tô aí, né, nessa caminhada. A Balô já vai fazer 8 anos e hoje não estou mais na área da assistência social, hoje estou caminhando aí, empreendendo e também fazendo oficinas, palestras, produzindo, e vamos que vamos. Maravilhoso. E foi acontecendo naturalmente essa transição? Sim, sim, porque a gente começa fazendo as peças, faz para as amigas, para a família, e aí as pessoas começam a pedir. Aí comecei a fazer os eventos, as atividades na cidade, fora da cidade, fora do estado, me inscrevendo em editais, e aí eu pude ver também o potencial dessa iniciativa, dessa ideia, e que não estava cabendo mais na agenda conciliar, embora eu sempre fui muito apaixonada pela outra área, porque eram trocas riquíssimas que também me inspiravam na construção das peças, mas eu precisei deixar um pouquinho para poder conseguir alavancar e dar conta do crescimento da Balô. Maravilhoso. E é um papel da arte também, né? Levar um pouco dessa informação, um pouco dessa história cultural, né? Sim. Que também é nossa, né? Que veio de longe, mas é nossa, né? Exatamente. E eu fiz uma pergunta aqui no comecinho, né? Mas, gente, eu não sabia de verdade. Búzios tem em qualquer região do oceano? Isso, tem nos oceanos, e aí eles variam, por exemplo, que aí a gente vai começar a pesquisar, trocar ideia com as pessoas, né? Com biólogos. E aí a gente vai descobrindo que o formato dele, às vezes, é de acordo com a temperatura do mar,
né? Então tem todas essas variações. E aí a gente vai sempre buscando. Tem os amigos que sonham junto com a gente, que eu sempre falo que eu não consigo ser sozinha, eu só consigo acontecer porque tem várias pessoas junto comigo, sonhando comigo, viajam, trazem algumas conchas, outras a gente vai pesquisando, vai em feira, compra às vezes na praia, e aí a gente vai descobrindo formatos diferenciados para poder compor aí essa diversidade de peças, essa diversidade de riquezas. De riquezas. Como ser humano, eles são forjados também, né? Sim, sim. Maravilhoso. Então vamos começar? Sim, vamos sim. A gente vai passar então a lista de materiais, né? Tá. Para fazer então uma gargantilha e um parzinho de brincos. Isso, exatamente. Então, para fazer a nossa gargantilha, a nossa choker de búzios, que o pessoal geralmente vai na praia, compra na praia e volta, o pessoal volta sempre muito animado, nós iremos utilizar um fio, que ele pode ser ou fio de algodão, que ele é mais áspero, mais fininho. Ou podemos utilizar o fio encerado, que ele é um pouquinho mais espesso e ele tem um brilho. E aí vai de acordo com a preferência da pessoa. Nós estaremos utilizando também a tesoura. Eu sugeri 1,5 m, só que 1,5 m é um tamanho além, mas às vezes a gente tem que pensar na diversidade. Tem as pessoas que são mais magrinhas, tem as pessoas que são mais fortinhas, e aí a gente tem que fazer uma peça que todo mundo possa usar. Então, por isso a tesoura, pra gente cortar aí do tamanho que a pessoa fique confortável, que é muito importante. Imagina você usar alguma coisa que fica te apertando, não é legal. Não é legal. Aí eu coloquei aqui pra dar um brilho, uma vida, algumas contas, né, esferas, aí fica de acordo também. Deixa eu colocar aqui pra não... Elas vão dar uma circulada aqui. Você pode escolher variar os tamanhos, né? Pode ser as esferas, podem ser miçangas, contas de madeira, né? Várias coisinhas que a gente vai utilizar como entremeio entre um búzio e outro, para dar aquele destaque, aquela personalização. Porque eu acredito que quando a gente vai fazer uma coisa pra gente, é tão gostoso a gente bater o olho e falar assim, nossa, isso foi feito pra mim. Legal. Pode ser sementes também, Sementes, pedras, né? Qualquer coisa que tenha assim esse formato mais arredondado e que tenha o furinho pra gente poder passar o fio, a gente pode estar utilizando nessa elaboração. E também a nossa riqueza, a nossa prosperidade, os búzios. Para ficar uma choker bem legal, eu acredito que o ideal é entre 12 a 15 búzios. A gente até consegue fazer com menos, mas às vezes ele fica aquela coisa que aqui na metadinha do pescoço já não tem mais conchinha. E o legal é ter a volta toda, né? Já Sim. que a gente vai prosperar, então tem que ser algo incrível. Não vamos economizar nisso, né? Isso, e pra gente poder fazer essa peça, esses búzios, eles precisam estar abertos, porque a gente vai passar o fiozinho, né, na frente e nas costas dele a gente vai cruzar, depois eu vou mostrar com mais detalhes, e aí a gente vai colocando. Esse tem um aqui. nome específico? Isso, esse é o búzio gema. Ele tem um formato um pouquinho mais comprido e as bordinhas dele são amarelas. Tem esse que é o búzio gema, tem o búzio africano ou nigeriano, que ele é mais marronzinho, que é como esse anel aqui que eu tô usando. Tem o búzio que é conhecido como olho de pombo, são várias espécies. Esse do meu colar que é o búzio tigre. E aí nós vamos ver. Então, vamos começar. Eu vou utilizar esse aqui, o fio de algodão. Vou cortar aqui um pedaço. Eu vou cortar um pouquinho maior também, porque eu gosto que ele fique caindo atrás. Às vezes a gente vai colocar uma blusinha aberta, dá um charme, a gente coloca um detalhe na ponta e aí ele fica bem legal. Aí a gente corta aqui. Bonitinho. Uma coisa que é importante dizer, eu esqueci de falar. Se nós vamos utilizar o fio encerado,
como ele fica desfiando um pouquinho, é necessário que a gente queime ou com uma vela ou com um isqueiro para que a peça não se desmanche com o passar do tempo, que a gente vai utilizando, vai se movimentando. Pra selar, né? Pra selar, exatamente. E aí ficou, né? Esse foi um tamanho que eu achei ok. Nós vamos unir as duas pontas e aqui vai formar um U aqui embaixo. Vem aqui assim. Aqui eu vou pegar ali mais ou menos um tamanho de um dedo, mais ou menos, e eu vou dar um nó. Eu vou dar um nó, porque essa parte que nós vamos fazer o fecho. E uma coisa que é bacana de dizer também, que tem algumas pessoas que têm alergia a metal. Como nessa peça nós estaremos utilizando o fio de algodão, tem essas bolinhas que são metálicas, mas no caso dá para se utilizar as contas de madeira, as pedras, sementes para intercalar, e aí não tem nenhum tipo de situação com relação... Nenhuma reação alérgica, Isso, né? Nenhuma reação alérgica. Aí ficou esse nozinho aqui, ó. É um nó bem simples, tranquilinho de fazer, certo? E aí, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma bolinha, certo? Uma esfera, no caso. É sempre terapêutico, eu gosto muito de dizer isso, porque a gente quer que fique pronto logo, a gente fica ansioso, mas exige uma dedicação, uma concentração. Passei a bolinha até o final em uma das alças e vou com ela até o final, certo? Certo. Passei um fio e o outro não. Aí eu vou dar um nozinho aqui. Nó de amarrar o sapato. Isso. Um só. E aí ele vai permanecer com essas duas pontas. Aí eu vou pegar um búzio aberto, uma alça, eu vou passar aqui entrando por cima do búzio. Qualquer uma das alças? Qualquer uma das alças. E a outra alça, ela vai entrar por baixo. Aqui nas costas. Na partinha, por isso que ele precisa estar aberto. E aí eu uno as duas pontas novamente e desço até o final. Desço aqui até o final. E vou dar também um nozinho, para ele travar, para não ficar solto, desmanchando, parecendo que não tá firme. Aí eu travo aqui na entradinha dele e dou mais. Aí aqui eu dou um nó e vou precisar dar um outro nozinho. É uma tecnologia, né? Sim. Porque assim, que tem tudo. Quem inventou foi assim. Exatamente. Genial. Aqui. E aí ele vai ficar assim, certo? Aí agora eu venho com outra esfera, porque nós vamos intercalar entre uma esfera e um búzio, até chegar à quantidade ideal. Da espessura, né, do diâmetro do pescoço de quem for utilizar, se for presente ou se for para você. E aí nós vamos dar outro nozinho aqui. Mais um. E vamos pegar outro búzio e fazer o mesmo procedimento.
uma das alças por cima e a outra alça vai entrar de trás para frente. E aí nós puxamos ele até o final. Aí a gente vai virando porque ele pode ir dando uma viradinha. Mas isso é uma coisa que quando a gente coloca no pescoço e fecha a choker, ele assenta e fica tudo certinho do mesmo lado. O nozinho dá uma estabilizada também, Isso, ele dá uma travadinha, né? Uhum. Pra ele não ficar solto. E eu prefiro também utilizar o fio de algodão, porque ele escorrega menos. Então é mais fácil de travar do que o encerado. Em termos de durabilidade, tem diferença? Os fios? Não, eu acredito que não. É mais a questão do cuidado mesmo. Ah, sim. Eu sempre falo, né? Essa peça aqui já é um pouco mais tranquila, mas tem as clientes que às vezes tem alguma peça que usa metal, que querem ir pra praia, que vê as conchinhas e querem ir pra praia, ficam emocionadas. Mas assim, são os cuidados, né? Às vezes você fica com a peça, toma banho, vai pro mar, pra piscina, automaticamente ela vai... modificando. ela vai sair do seu estado inicial. Aí aqui, mais uma esfera. Até o final. 2 nozinhos. Vai repetir isso em torno de... é o que eu sinalizei. Eu acredito que o ideal é em torno de 12 a 15. Mas se de repente a pessoa quiser fazer que faça 2 voltas no pescoço, 3 voltas, fica a critério. E você foi aprendendo com pessoas ou você foi criando, você pegou a lógica e foi inventando novas técnicas? Isso, a gente vai trocando, vai observando às vezes algumas pessoas fazendo, vai vendo os vídeos na internet, vai consultando os mais velhos, né, que produzem, que fazem artesanato, a gente tira as dúvidas e aí vai fazendo as adaptações. Vai vendo, vai se inspirando, né? Sim. Vai ressignificando, inventando moda. É isso. Essa tiara, por exemplo, eu não conhecia, fiquei apaixonada. Sim. Tiara de luz. Isso, eu chamo ela de tiara diadema, que é uma peça que a gente pode, dependendo do penteado, utilizar estilo uma coroa também. Porque é uma peça bem imponente, né? Imponente, maravilhosa. Aí aqui, ó, ver se dá pra ver direitinho como que tá ficando bonito. Esses entremeios, eles dão uma vida. Um contraste, Um contraste. E quando é esse contraste, ele vem de acordo com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente se identifica, melhor ainda. Sim. E outra coisa que é importante dizer também é que se esses búzios, se eles forem muito pequenininhos, provavelmente vai precisar utilizar uma quantidade maior. E se eles forem maiores, aí colocamos menos. Então isso tudo a gente vai descobrindo. O gostoso de fazer arte é que a gente vai descobrindo a cada ação. No caminho, No né? caminho, que é a parte que é mais gostosa, eu acredito.
E hoje você vende pro Brasil todo? Pro Brasil, para fora também. Legal. Que o pessoal não tá sentindo, mas é muito perfumado aqui, porque tem isso também, né? Sim, sim. Quando eu pensei na Balô, assim, pelas questões, né, que não vou evidenciar aqui, mas que a gente passa nos lugares, nós pessoas pretas, às vezes a gente chega na loja e tem um atendimento, assim, que não é o ideal. Eu falei assim, não, quando eu for fazer, eu quero algo que, assim, que seja incrível. Eu quero oferecer uma experiência incrível que muitas vezes eu nunca tive. E eu gosto também de contar sobre essa questão do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, eu gosto de falar que é uma tecnologia afroancestral. Eu me apoio muito na logística, né, no pensamento das mulheres de ganho do passado. Não sei se você sabe dessa história, mas as mulheres de ganho são mulheres no período da escravidão que elas vendiam acarajé, abará, cocada e ficavam com pouca porcentagem daquilo que elas vendiam e elas juntavam esse dinheiro e compravam cartas de alforria para ir libertando as pessoas. Então eu acredito que seja isso, sabe? As situações desafiadoras não me inibiram, né? Eu me senti impulsionada para mostrar para todo mundo como eu gosto e como eu mereço ser atendida. Maravilhoso! É isso. Tem uma notinha de canela, não tem? Tem também. Aí eu peguei esse cheirinho. Você criou essa identidade? Isso. Misturei algumas coisinhas que eu gosto e até chegar nesse cheiro. E o pessoal quer que venda. Ai, vende difusor pra pôr em casa. Ai, pra pôr no carro. Ai, é muito cheiroso. Só que tem coisas que nem tudo é sobre monetizar, né? Então é isso. É uma identidade. Exatamente, mesmo, uma né? experiência. É isso, uma experiência sensorial, porque o cheiro, né, ele trabalha muito com a memória afetiva. E aí a gente lembra o cheiro da casa da avó, o cheiro da comida que a gente gosta mais. E tem o cheiro da Balô também. São frequências, né? Exatamente. E é um cheiro muito maravilhoso, né? É isso. Já vou mostrar mais um pouquinho do andamento. Não tem erro, é super fácil de fazer. Ó, já estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 búzios. Também, se quiser não fazer ele todo e fazer menorzinho para poder fazer uma pulseira ou uma tornozeleira, é a mesma prática. A mesma lógica, né? Isso. A mesma sequência. E aqui no Brasil é mais comum encontrar no Nordeste, então? Então, eu costumo adquirir no Nordeste. Tem a Feira de São Joaquim lá em Salvador, que tem assim uns búzios bonitos. Tem algumas peças mais diferenciadas, né? Porque até o litoral, assim, se a gente for observar, as praias, conforme a gente vai subindo, né? Ele já tem uma outra tonalidade no tom da água. Sim. Já tem algumas praias, a gente consegue ver as tartarugas, né? Tem um pouco mais de diversidade. Isso. Talvez em Búzios deva ter também, né? Pode no ser. Rio de Janeiro. Sim. Porque assim, aqui no litoral de São Paulo não é tão comum encontrar, né? Não, mais conchinhas mesmo, naquele outro formato mais tradicional. Isso. E dá pra imaginar o tempo que demorou pra formar?
Ai, olha. Interessante, né? E aí, essas voltinhas, eu não sei se vai dar pra ver direito aqui, mas ele tem umas voltinhas, né? Sim. E essas voltinhas, eu não tenho nenhum partido aqui pra vocês verem. É de acordo com a idade dele, essa barriguinha aqui. É que eu não tenho nenhum, deixa eu ver se tem algum mais abertinho. Aqui dá pra ver, acho que é um pouquinho mais, ó. É de acordo com a idade, então... Que assim, é mais tempo de vida, porque conforme ele vai ficando maior, aí vai aumentando essas voltinhas que tem aqui. Sensacional, né? Sim. E é isso, né? Você estudar, você procurar saber, entender o que você tá usando, o que você tá fazendo, o que você tá escolhendo. É bem interessante isso, né? Com um significado, né? Sim. Como você disse, tá usando uma história, Isso. né? Aqui. Já tá tomando forma. Já tá super com forma. Lindo. É uma coisa que você pode fazer assim, tranquilo, ou sei lá, depois que você pega o jeito, você pode estar assistindo algum programa, ouvindo uma música. A hora que você vê, você já terminou. Um podcast. Rapidinho ali você já... Deixa eu pegar mais umas maiores aqui. Rapidinho. Às vezes tem que tomar cuidado, senão você vai fazendo e até perde e passa, faz demais, aí às vezes tem que desmanchar porque fez a mais. Eu sou suspeita, né? Porque eu gosto da atividade manual, eu acredito que ela transmuta, assim. Tem dias que eu tô assim... São os dias que saem as peças mais bonitas, sabe? Que você precisa canalizar a energia. Quando você tá acelerada. Aí assim. eu vou, abro a bancada. Bom, deixa eu ver o que temos aqui hoje. Legal. E aí sai, aí a gente consegue criar. E aí ele já vai, ó. Já tá ficando maiorzinho, ó. Que lindo. E você, como empreendedora, tem muita coisa para fazer, né? Sim. Não é simplesmente... E ao mesmo tempo você é que faz as peças. Isso. Então você se dedica quanto tempo para fazer as peças, mais ou menos? Olha, eu confesso que é algo desafiador essa gestão do tempo. Porque uma das coisas que eu também gosto de dizer é que eu não quero fazer da Abalô uma coisa de produção em escala. Então eu respeito muito o meu limite, o meu tempo. Às vezes o processo criativo ele demora um pouquinho, mas às vezes às vezes vem de madrugada e a gente vai desenvolvendo. Então assim, bom, hoje preciso produzir. Vou ter um evento e preciso me organizar para poder ter as peças. Aí nesse caso eu procuro me dedicar alguns momentos na semana para essa produção dessas peças para poder ter o que levar. Sim. Mas não gosto de, hoje eu vou fazer 30 brincos, sabe? Hoje eu vou ficar das 10 às 22. É sob inspiração Isso, mesmo. e o cuidado também, porque às vezes as pessoas falam assim, você não trabalha com revenda? Não, porque eu tenho uma dedicação, tem todo um cuidado de você escolher qual que é a bolinha que vai pôr, qual que é o búzio, o tamanho, separar. Então, assim, não tem como você... Chega até a ser desrespeitoso querer comprar o trabalho artesanal no atacado. Mas aí eu sempre faço uma produção e aí eu vou repondo, né? Bom, preciso colocar alguns brincos maiores, aí paro um dia para fazer esses brincos maiores. Bom, preciso criar, preciso fotografar, porque eu adoro fotografar as minhas peças. É você que fotografa pro Instagram? Sim, então sim. vocês vão ver, porque as fotos são lindas mesmo. Sim, eu gosto de ir na natureza.
Por exemplo, se eu vou à praia ou se eu vou, sei lá, pra um sítio, eu levo algumas peças. Eu sempre tô com algumas peças na bolsa, porque às vezes eu coloco assim na árvore, nas folhas, pra fazer. Faz um ensaio. Faço o ensaio das peças. E em casa mesmo, assim, eu já penso nas decorações da casa, porque depois eu utilizo muitas coisas da casa pra fazer parte. Eu falo que a Abalô é a extensão de mim, então não tem como ser diferente. Sim. E o nome? Abalô é abalô de abalar as estruturas, de chegar com tudo. É isso. Muito bom. Dá pra fazer cinto, dá pra fazer bracelete, que põe mais aqui em cima, ou uma pulseira, tornozeleira, dependendo como for, dá pra você dar 2 voltas. Eu vou fazer a finalização de uma forma que dá pra você dar a volta no fio e dar um nó pra poder usar pulseira, se você quiser. Ele já tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Às vezes a pontinha, ela vai, como a gente fica passando as bolinhas, a gente precisa dar um cortezinho, porque ela dá uma desfiada também. Vamos considerar isso no tamanho total, né? Isso. Por isso que eu sempre falo. Cortar um pouquinho a mais, mas não tanto que depois desperdice. Eu também sempre gosto de deixar caidinho pra trás, pra ficar um charminho nas costas. Eu imaginei que seja bem interessante a hora que você falou. Sim, fica legal. Tem algumas pessoas também que fecha na frente. Depois a gente vai fazer um acabamento bem legal também. Que dê pra... deixa eu tirar esses daqui que a gente não tá mais usando, né? Aí fica mais fácil pra ver também. Sempre assim, um por cima e um por baixo. Tem também diversos tipos de fios. Às vezes você consegue achar um fio encerado de uma cor também mais, aparentemente mais fina, menos rústica, e para você usar também numa ocasião especial. Aí você coloca uma pedra, uma coisa, uma esfera, algo mais lido como fino, né? Menos rústico. Isso. Porque também tem esse apelo, né, que o rústico, muitas vezes ele não é valorizado. Ele não é, em sua grande maioria, ele não tá nos padrões, acho que essa é a palavra. Não está nos padrões, é lido como exótico. Você usar uma peça mais... Uma biojoia, né, que as pessoas falam. Tá muito em alta agora, né, que utiliza sementes, fios. Todos têm sua beleza, na verdade, né? Sim, sim.
todos têm sua beleza, mas a gente sabe que aquilo que chega mais, aquilo que ocupa as vitrines, acaba sendo algo um pouco mais diferente, né? Do que essas peças naturais. Sim. É um público muito específico. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não faz assim? Mas você não trabalha com prata? Mas você... Não, se você quiser um brinco com uma base de prata, a gente pode organizar isso, tudo tal. Mas a proposta da marca, ela tem uma história a ser contada e que não esse tipo assim que a gente está mais acostumado a ver. Esse conceito, Esse né? conceito, essa proposta. Nascendo, quase. Mas aí nós colocamos mais um. Deixa eu ver aqui. Nossa, pequenininho. E aí a gente vai fazer o acabamento. O grande finale. Isso, pra ficar o charminho. Finalizamos essa parte. É importante dizer que ela fica toda retorcidinha assim, mas quando a gente coloca ela no pescoço e fixa ela, amarra com o fecho, que eu já vou mostrar já como que nós vamos fazer, ela fica sentadinha certinho no pescoço. Tem o pescoço de base. De base, isso, exatamente. Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma bolinha dessa daqui. Vamos formar menorzinha. Vamos ver se ela vai passar. Passou. Aí a gente pode colocar esse daqui que é diferente, que tem um brilhinho também. Que é uma rodelinha. Pra dar um toque especial, um tchan na nossa peça. E vou ter que dar mais uma cortadinha. E esses cortezinhos que a gente faz, não precisa ser nada muito grande, é só por conta desse desfiar. E aí, nós vamos colocar
um búziozinho aqui na ponta, bem charmoso. E aí a gente vai dar um nozinho aqui, 2 na verdade, pra ficar bem firme. Ai, ele vai ficar penduradinho mesmo. Isso. Mas o ideal é que, que ele fique bem na pontinha mesmo, pra poder ter mais possibilidades quando a gente vai amarrar, se de repente quiser fazer uma pulseira 2 voltas. Quanto mais fio a gente tiver aqui sobrando, melhor. Agora, se você pensa assim, não, eu só quero a choker mesmo. E aí, por que a cola de contato? Porque a cola de contato a gente vai dar um pinguinho aqui pra esse nó não se desfazer. Vai selar também. Isso. E quando é o fio encerado, a gente pode colocar ou isqueiro ou uma vela, que ele derrete. E se funde ali e trava. Isso. Aí a gente pega a cola de contato e vai dar um pinguinho aqui, ó. E vai deixar ele dar uma secadinha. E aí depois que a gente colocou a cola de contato, a gente nós vamos com a tesoura cortar essa parte excedente. Bem rente. Isso, bem rente. E aí a gente pode descer tudo aqui pra ficar tudo bem juntinho. Essa parte aqui vai ser um acabamentozinho. Agora ele fica um pouco durinho porque acabou de colocar a cola, mas depois ele aceita. Essa partinha aqui é o acabamento. E aí no outro pode fazer igual, pode colocar só pedrinha, pode colocar só bolinha, pode colocar um búzio. A mesma lógica. Isso. Coloca. Aí, e o gostoso é que a gente pode se divertir, né? Pode colocar... Eu vou fazer diferente. Vou pegar e vou colocar só esse daqui. Vou colocar 2 desse daqui. E é engraçado porque eu tenho visto muitas crianças com estojos de pedrarias, fazendo pulseirinhas. Eu também tenho visto. E aí eu falo assim, gente, eu acho que esse é o meu brinquedo de gente grande, né? Porque acaba tendo um monte de estojo. Aí posso colocar 3, aí vem com uma aqui maior. Passo aqui, dou um nozinho nele próprio. Bem firme. Coloco aqui uma pontinha de coco. E já desço aqui, que ele trava, ele não vai sair. Ele fica coladinho? Ele fica coladinho. E aí depois esse daqui vem e fica. Aí a gente vem e corta aqui. Nasceu. E nasceu a Que nossa lindo. criança. Tirar aqui pra dar pra ver, tirar os excessos. Essa é uma que até poderia molhar, mas não com frequência, né? Isso, porque é o ideal, né? Porque se você vai pra água, o algodão, o próprio algodão, ele começa a se corroer. Porque aqui, onde é feito esse corte pra poder abrir os búzios, aqui tem um fechadinho, ó, que nós vamos utilizar pra fazer o brinco. Ele é feito esse corte geralmente com a lixa. Né? Coloca assim na lixa e aí ele vai abrindo até chegar na altura que a gente quer. E aí acaba ficando uma superfície que com muito atrito e mais a água, mais né, o uso não adequado pode
pode danificar. Cortar o fio. Isso, cortar o fio. E aí, ó, olha que lindo que fica. Que lindo. Só não vou colocar porque eu já tô de colar. Mas fica uma coisa que daria pra dar várias voltas. Aí você amarra passando por aqui. Isso, aí pra fechar, nós pegamos uma das duas alças que ficou, a gente passa aqui naquela alcinha que a gente fez lá no começo, passa os pingentinhos que a gente colocou, tudo, pra ele ficar bonitinho, penduradinho. Opa! E aí eu passo. Esse daqui. Foi, agora foi tudo. Isso. Aí a gente vem aqui, acerta os búzios bonitinho, depois eles vão se assentando. Aí eu puxo aqui, ó, e de choker vira uma pulseira. Ah, que legal. Aí você pode, isso, aí você pode dar o nozinho e ele fica com esse charminho pendurado também. Lindo. Amarrar sempre de um jeito que fique confortável, é importante, pra não ficar depois. Não é só a questão da estética, sempre tem que ter o conforto também. Sim. E aí a gente dá um nó, aquele nó que também não é aquele nó que não vai sair, né? isso, que não vai sair nunca mais. E nesse caso o fio de algodão, ele também é mais tranquilo nessa parte do nó, porque o fio encerado, por ele ter essa superfície mais escorregadia, ele vai cedendo. Então, a probabilidade de soltar esse nó, de ter que amarrar muito forte, aí pode acabar tendo que cortar depois pra tirar. Sim. Isso é um dos motivos pelo qual eu prefiro. O de algodão, ele resiste mais nesse sentido, na parte da amarração, né? Isso. Então aqui está Lindo. a nossa choker de búzios com brilho, personalizada. Deixa eu abrir aqui, deixar ela aqui do ladinho e a gente vai fazer um brinquinho pra combinar. Sim. Deixar ela aqui. Eu confesso que a hora que você começou e fez esse fechinho, eu fiquei imaginando. O que será Como que será que vai sair? ficar? A gente já imagina que é uma coisa só, né? E o fio é duplo, acaba. Isso. E aí, nós vamos utilizar, né, fechar aqui a cola, que é importante que nós não vamos mais utilizar a cola, nem a tesoura, então a gente já guarda. Esses búzios abertos também não. Agora nós vamos usar esses fechadinhos. Eu peguei 2 para fazer o parzinho. E aí, nós vamos pegar os 2 alfinetes de contrapino. As pedrinhas que a gente também tem aqui já. E as bolinhas, esferas, de acordo com a preferência. E dessa vez nós vamos utilizar o alicate. Ah, e também as bases, né? As bases com pino de brinco. E agora, como que a gente vai dar vida nisso? Vamos pegar o alfinete. A gente coloca uma bolinha, no caso. E aí é muito de acordo com o gosto. Eu vou seguir essa lógica dessa peça que a gente fez aqui. Vou colocar um desse daqui, uma rodelinha em cima. Vou colocar uma outra bolinha do mesmo tamanho e uma bolinha menor. Aí eu vou vir com o alicate e vou dar um corte aqui, porque eu vou encaixar essa base do brinco aqui, ó. Essa parte vai ficar bem aqui. Então, eu vou cortar numa altura que eu consiga fazer uma voltinha. A gente deixa um espaço, que é melhor sobrar do que faltar.
Esse alicate, ele corta e abre e fecha. Nós vamos encaixar essa saidinha, que é essa parte redondinha aqui, no alfinete. E vamos vir com o alicate e fechar aqui. Fazer uma voltinha de uma forma que ele fique bem preso. Ó, pra ver direitinho. E aí nós vamos pegar uma das argolinhas de gelo, aqui que eu esqueci de pegar antes. Vamos abrir ela com o alicate. Vamos pegar o búzio que já tem o furinho, pode ser aquele fechado da choker ou o aberto que nós utilizamos na choker, ou esse fechado que tenha um furinho. E aí a gente passa aqui a argolinha e coloca aqui nesse buraquinho que já tinha no alfinete. Aí a gente vem aqui com o mesmo alicate, fecha e fecha de um jeito que ele cruze aqui, para não correr o risco de sair o búzio. E está pronto o nosso brinco. Aí a gente coloca aqui a tarraxinha de silicone ou de metal, para que for mais confortável. E já temos um brinco combinando com a nossa choker. E aí vou fazer o outro bem rapidinho aqui, que depois que a gente aprende um, o outro é super rapidinho. Uma bolinha maior, uma rodelinha, outra bolinha, outra bolinha grande, a bolinha pequenininha. É só reproduzir, por isso que é importante também sempre olhar para o outro que já está pronto. Nós vamos cortar, fazer o corte com o alicate, a base do brinco com a saidinha, aqui. Esse alicate é um parceirão, né? Ele é. Aonde eu vou, assim, eu levo ele, porque ele salva a argolinha pra gente poder colocar o búzio. Aqui. Passa aqui no furinho e coloca aqui na saidinha também. Opa, a parte redondinha pra frente. Isso. Aí fica a gosto, né? Porque quiser. tem pessoas que gostam de que ele fique... É verdade, ele pode usar dos dois lados, né? É, como Que ele é assim, fechadinho, né? E às vezes ele nem vai parar assim de um jeito só. Ele tem uma vida própria. A gente coloca a tarraxinha aqui. E já tá pronto o nosso conjuntinho com a nossa... Nasceu com a choker e o parzinho de brinco de búzios gemas com detalhe prata. Muito obrigada. E para você que assistiu esse programa e quiser rever ou compartilhar para saber o passo a passo direitinho, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas e buscar por Faça Você Mesmo. E esse programa sempre aos sábados, às 16 horas, e você conhece uma arte nova para fazer. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.